Bem, queria agradecer, cumprimentar o presidente da mesa, doutor Ronaldo Redensky, também o doutor Gustavo Brigagão, o doutor Marcos Catão, organizadores, não sei se entre outros, desse seminário. E eu já soube que meu tempo tem que ser inspirado num candidato à presidência da República que existia na minha época, que é o Enéas. Então, eu vou procurar me ater a isso. Eu trouxe alguns slides e a propaganda enganosa do doutor Luciano Rinaldi. Dessa vez eu não tive nem assistência do rapaz de 15 anos que costuma me ajudar, então acho que nem a formatação eu consegui respeitar. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar os slides para me guiar e, eventualmente, para deixar o número de algum precedente que eu possa citar. Esse tema das execuções fiscais é vastíssimo, são milhões de execuções fiscais no país, e eu vejo na minha prática no tribunal que são as matérias mais comuns. Os maiores problemas que nós temos são nas execuções fiscais, questões processuais que aparecem, e agora, com o novo CPC, nós temos outros pontos que têm surgido. Eu selecionei alguns deles para apresentar de uma forma muito rápida. Bem, primeiro, quanto aos precedentes vinculantes. O Superior Tribunal de Justiça firmou uma jurisprudência no sentido de que cabe a exceção de pré-executividade, que nada mais é do que uma petição nos autos da execução e que não depende, ao contrário dos embargos, de apresentação de garantia. É um instrumento muito utilizado na prática e há todo sentido nisso. E ele condiciona essa questão, essa apresentação da exceção de pré-executividade a dois requisitos básicos. Primeiro, que se trate de matéria de ordem pública, e, segundo, que não haja necessidade de dilação probatória, o que é diferente de juntada de documentos, por exemplo, como em caso de mandado de segurança, em que não há dilação probatória, mas pode haver a apresentação de alguma prova pré-constituída. Aqui tem um representativo de controvérsia e um enunciado de súmula também sobre o assunto. Esse conceito de ordem pública talvez seja um dos conceitos mais obscuros no direito brasileiro. Eu citei aqui duas orientações doutrinárias. Basicamente, seria uma norma de interesse de toda a sociedade, cuja importância transcende o interesse das partes daquele processo, só que teoricamente, todo o ordenamento jurídico e a observância do ordenamento jurídico deve interessar a sociedade, especialmente, e aqui eu destaco, nesses casos de precedentes vinculantes, que têm uma ligação forte, inspiração forte no princípio da isonomia. Então, eles acabam transcendendo, no caso de uma empresa, por exemplo, o interesse na aplicação de um precedente vinculante que seja eventualmente contrário ao contribuinte a todo o mercado. É muito claro, porque se busca uma isonomia de condições de concorrência. Há um acórdão do ministro Vilas Boas Cueva, que não está numa das turmas especializadas em direito público, mas é um estudioso do direito público, que fala do conceito mutável de ordem pública. Ele diz que não é algo estático e que depende da sociedade em cada momento. Eu penso que, no momento atual, os precedentes vinculantes constituem claramente uma inovação que pode ser enquadrada como matéria de ordem pública. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que um contribuinte que tenha contra si uma execução fiscal e, eventualmente, tenha um precedente favorável à tese do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal ou do próprio tribunal, ele poderia simplesmente por uma petição nos autos, invocar essa jurisprudência favorável a ele e, com isso, isso resultasse numa extinção da execução fiscal, sem a necessidade de apresentação de garantia, sem a necessidade de oposição de embargos à execução. Mas é de se observar como o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado sobre o assunto. O tema do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é um tema discutido por quase todas as pessoas jurídicas e é um tema, teoricamente, clássico, em que se deveria extinguir a execução fiscal, em que se exija os tributos, as duas contribuições, com o ICMS na sua base de cálculo. Embora eu saiba da pendência, e a procuradora da Fazenda que integra a mesa de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo no Supremo Tribunal Federal, e que haja ali tanto a questão da quantificação do ICMS que pode ser retirado da base de cálculo e pode ser restituído, que se diz que não seria todo o ICMS destacado na nota,
porque parte desses valores não vai ser recolhido pelo contribuinte diante do aproveitamento de créditos, e sei também que há um pedido de modulação. Mas, no momento atual, e dentro da jurisprudência tranquila de aplicabilidade imediata dos precedentes em repercussão geral ou em repetitivo, teoricamente já se poderia invocar a impossibilidade de cobrança dessas contribuições. Só que o que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido é que não seria possível identificar, dentro de uma cobrança de COFINS e de contribuição ao PIS, a parcela que equivaleria ao ICMS, que isso dependeria da apresentação de cálculos pelo contribuinte que demonstrassem que aquela parcela se referiria a essa cobrança inconstitucional, para que, eventualmente, ela fosse destacada da CDA, como eles têm admitido. Não há uma nulidade absoluta por iliquidez do crédito fiscal, mas há a possibilidade, segundo a jurisprudência do STJ, de simplesmente decotar o valor correspondente à cobrança ilegítima. Nesse caso de relatoria do ministro Mauro Campbell, há uma coisa interessante, porque ele não fecha, a meu ver, completamente a via da exceção de pré-executividade. Ele deixa um espaço dizendo que, no caso concreto, não foi apresentado um documento que prove que há essa cobrança embutida na CDA. É claro que, se houver, por exemplo, uma autuação fiscal em que fique claro que as contribuições cobradas são relativas a essa parcela do ICMS, vai poder ser considerado que aquela cobrança se adequa, aliás, não se adequa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, diante dessa possibilidade da apresentação de prova pré-constituída, como eu mencionei antes, assim entendida, a prova que não seja objeto de contestação pelas partes, a dilação probatória vem exatamente disso, não da interpretação daquela prova, da sua aplicação ao caso concreto e do que ela resultaria, mas uma discussão sobre a própria idoneidade da prova produzida ou, eventualmente, no caso de cálculos, por exemplo, da correção dos cálculos efetuados. Mas me parece que ficou aberto nesse precedente o caminho para, eventualmente, o contribuinte comprovar, e seria mediante a escrita fiscal, que aquela cobrança é a cobrança que o Supremo considerou inconstitucional. Outro caso que o Supremo examinou há pouco tempo, da imunidade, que foi uma reviravolta de jurisprudência, e que também há uma pendência de pedido de modulação, embargo de declaração, é a questão da imunidade. Esse caso específico que eu mencionei aqui, que eu trouxe aqui, não é nem dessa imunidade que o Supremo julgou. É de uma imunidade que o Supremo também pacificou, também há repercussão geral sobre esse assunto, mas das instituições em relação ao patrimônio que é afetado às suas finalidades. E o interessante é ver aqui que, apesar da presunção de liquidez e certeza da CDA, esse caso de relatoria do ministro Herman Benjamin, o que o STJ acaba dizendo é que há uma presunção de que aquele patrimônio está afetado, na linha do que o Supremo disse. Então, essa presunção de que o patrimônio está afetado às finalidades da instituição, ela prevalece sobre a presunção de liquidez e certeza da CDA e permite que, por uma mera petição nos autos, seja afastada a cobrança. Por outro lado, essa imunidade a que eu me referi antes, do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo disse que não há mais necessidade de apresentação do SEBAS, ela é uma imunidade que depende do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, da demonstração do cumprimento dos requisitos, e tem sido muito confuso, porque, na maior parte das ações judiciais, os contribuintes discutem só a questão do SEBAS e não se preocupam em comprovar o cumprimento do artigo 14. O Superior Tribunal de Justiça já mandou voltar um processo origem para que haja essa comprovação, mas não sei se o caso é de afirmar a desnecessidade do SEBAS e remeter essa discussão sobre o cumprimento, que não é objeto dos autos, à esfera administrativa, mas, nesse caso, talvez, de novo, pode haver prova pré-constituída também, mas, na medida em que essa prova seja objeto de contestação pela Fazenda Nacional, vai haver necessidade de dilação probatória. Aqui é curioso, porque exatamente essa hipótese 14 do CTN, o STJ disse isso que eu acabei de mencionar. Ele diz: a Corte de Origem disse, com base no acervo probatório constante dos autos, da prova pré-constituída, porque eu estou tratando só de exceção de pré-executividade, já há comprovação
e eu não posso rever essa comprovação ou não comprovação aqui na via do recurso especial, a famosa súmula 7, que os contribuintes conhecem muito bem, na verdade, a Fazenda também, que é aplicada, às vezes, de forma inconstante, como o doutor Luciano disse, não há jurisprudência defensiva. Eu nunca sei, eu confesso que eu nunca sei os casos em que eles vão aplicar, e eu tento, nos acórdãos, deixar claro quando é fato incontroverso e quando não é, né? Tentar, ali, delimitar as questões jurídicas e as questões de prova, talvez para deixar claro e evitar a aplicação desse enunciado ou trazer esse enunciado nas hipóteses em que seja pertinente. Então, o STJ não disse que não cabia exceção de pré-executividade. Ele admitiu a exceção de pré-executividade e entendeu que havia prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos do artigo 14. Bem, o que acontece com a decisão da exceção de pré-executividade? Há uma discussão sobre a questão de existência de mérito, de decisão de mérito nas execuções fiscais, já que não é um processo de conhecimento. Mas fato é que pode haver a não aplicação, como eu mencionei antes, de um precedente vinculante, e uma decisão de exceção de pré-executividade em que se busca a extinção da execução fiscal. E é claro que essa decisão ela vai se configurar como uma decisão, de certa forma, de mérito em relação ao assunto. E aí eu trago a discussão, não conheço nada sobre o assunto, assim, nenhum precedente, eu digo, o cabimento da reclamação. Então, de novo, traçando o caminho, há uma exceção de pré-executividade, uma decisão na exceção de pré-executividade, que entendem as partes, aplicou mal tanto a Fazenda, tanto o acolhimento dessa exceção de pré-executividade quanto a rejeição, que aplicou mal um precedente vinculante. Caberia, em tese, reclamação ao tribunal. Cabe ao tribunal agravo, né? Primeiro o agravo, e mesmo para o Supremo e para o STJ, a via da reclamação é condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, mas, ao contrário de um recurso extraordinário ou de um RESP, que passaria pela vice-presidência, haveria uma via direta para se levar essa questão aos tribunais superiores. Os casos que eu mencionei do STJ antes são em RESP, não são... porque era confuso, né, essa questão do cabimento dessa reclamação. E aqui eu estou mencionando um caso em que houve, em exceção de pré-executividade, a admissão de uma reclamação. Aqui a alegação não era de inobservância de um precedente vinculante. Aqui era uma questão simplesmente de existência de coisa julgada, mas a via era a da exceção de pré-executividade e a reclamação foi admitida. Por outro lado, também, em tese, poderia caber contra essa decisão, embora, como eu disse, não haja decisão de mérito na execução fiscal, uma ação rescisória, né? E, contado o prazo dessa ação rescisória, no caso de decisões do Supremo, da decisão do Supremo, né? Esse prazo incerto ou não, né? E dentro da questão já decidida e que fica muito clara no Código, que só se aplica essa regra do novo prazo às decisões que tenham transitado em julgado depois do Código de 2015, da entrada em vigor. Um outro assunto, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas eu gostaria, pelo menos, de passar pela substituição da garantia e depois pela atribuição de responsabilidade. É a substituição de garantia. Muitas vezes havia, nesses casos que hoje são objeto de precedente vinculante, o oferecimento ou uma penhora online ou o depósito voluntário judicial. E se sabe da dificuldade econômica, não só do momento, mas essa dificuldade perene, e da intenção de substituir essa garantia. E o STJ tem sido, aqui eu reproduzo basicamente esse princípio da menor onerosidade, que já existia no Código de 73, com um esclarecimento óbvio de que deve haver comprovação por aquele que pretende a substituição de que há um meio menos gravoso. Nós todos sabemos isso, e, em grande parte dos casos, o que eu vejo na prática, o que tem se buscado é a substituição de dinheiro por carta de fiança ou seguro-garantia. E aí, como é que o STJ tem se posicionado em relação ao assunto? Isso é uma coisa curiosa, porque eles dizem, em caráter excepcional é admitida a substituição. O que é caráter excepcional? Eu me deparei com um caso,
há um tempo atrás, de uma empresa que comprovou que está às beiras da falência, comprovou a demissão de uma série de empregados. Em tese, seria uma empresa que utiliza intensivamente a mão de obra, então, é uma empresa que se adequa, né, e atende à função social que as empresas têm. E o meu colegiado, eu admiti a substituição por carta de fiança, porque me parece que é uma garantia quase tão líquida quanto o dinheiro, embora não entre imediatamente nos cofres da União. Agora tem havido uma moda de se executar a carta de fiança mesmo antes do final da execução, como se fosse uma conversão em dinheiro, e eu acho absolutamente compreensível, porque, desde aquela lei do governo Fernando Henrique, 9.603, se não me engano, o dinheiro já é considerado receita da União. Eu não digo que a intenção da União esteja equivocada, eu falo da União porque é a minha prática, mas da Fazenda Pública, de uma forma geral, mas claro que municípios e estados ficam com um percentual menor desses valores, mas se insiste nessa questão que é absolutamente onerosa para o contribuinte. E será que ela faz sentido quando há um precedente vinculante, quando se sabe o que vai acontecer no futuro, embora distante com aquela execução? Aqui eu tenho um caso em que aconteceu o contrário, e essa aqui é uma jurisprudência conhecida, mas o que se diz é que a Fazenda também não pode, por sua vez, requerer a substituição de uma carta de fiança, um seguro-garantia, apresentado de forma extemporânea, dentro daqueles 5 dias que o devedor tem para apresentar a garantia, por penhora bacenjude, porque isso não seria, por penhora online, isso não seria razoável. E, penso eu, esse entendimento fica reforçado exatamente porque há um precedente vinculante. Bem, uma vez... Agora, eu trato, embora o fórum seja sobre execuções fiscais, das ações de rito ordinário, em que se discute especificamente aquela questão que hoje foi decidida pelo Supremo ou pelo STJ. Eu falo, nós não temos muitos casos no tribunal de RDR em matéria tributária. Nós temos algumas arguições de inconstitucionalidade, grande parte delas minhas e todas rejeitadas, mas nenhum precedente vinculante. Mas eu pergunto, como cabe tutela de evidência nesse caso? Eu não consigo imaginar um outro caso em que a tutela seja mais cabível. Por que não poderia haver essa substituição? Quando o próprio contribuinte ele opta por oferecer alguma garantia, mesmo sabendo que, sem o depósito em dinheiro, ele vai se sujeitar à execução fiscal. Por outro lado, uma vez que se admita essa substituição, é razoável que, na linha daquela jurisprudência que a carta de fiança não suspende a exigibilidade, claro, não está no CTN, é razoável que se ajuize ainda assim a execução fiscal em relação àqueles valores. Talvez a hipótese seja da concessão da suspensão da exigibilidade, ainda que condicionada. Então, basicamente, seria isso que eu diria sobre esse assunto. Agora, eu acho que, pelos meus 5 minutos, eu não vou poder tratar de um assunto muito caro aos advogados, que são os honorários. Mas eu queria falar da atribuição de responsabilidade. Será que... Doutor Gustavo, eu não sei se o senhor vai gostar do que eu vou falar, então não... Então, não. Tem a controvérsia, Então, a atribuição de responsabilidade é uma matéria absolutamente corriqueira no Poder Judiciário. O redirecionamento da execução para os sócios é uma matéria super comum. E aí, quanto a esse assunto, o que se discute é aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica criado pelo novo Código, que faria uma diferença brutal nesse redirecionamento das execuções. O STJ já enfrentou a matéria algumas vezes, e o ministro Gurgel de Faria, a segunda turma também decidiu no mesmo sentido, fez uma distinção entre os casos, né? O incidente de desconsideração ele só seria aplicável quando se tratar da responsabilização com base no artigo 50 do Código Civil. Quando a norma específica no Código Tributário Nacional, prevendo essa atribuição de responsabilidade, não há necessidade do incidente. Foi o que eles disseram. Mas, aqui, eu cito só os casos todos, né, a responsabilização. Eu disse que os meus slides são péssimos, e eu não me lembro o que está escrito nesse. Mas
Há uma dúvida que ainda fica, e existe uma orientação em sentido contrário, é a do 124 do CTN. Esse dispositivo vem sendo invocado, e eu, pessoalmente, tenho aplicado no caso de existência de grupo econômico, especialmente quando há a criação de sucessivas empresas por aqueles mesmos sócios para continuar o exercício daquela atividade sem pagamento dos débitos da empresa originária. Isso é comum. Nesse caso, também, em tese, eu sei a criação do dispositivo, que ele teve muito a ver com o caso em que, no momento exato do fato gerador, havia interesse comum. Basicamente, coproprietários para o pagamento do IPTU. Eu conheço a jurisprudência, aliás, a doutrina sobre o assunto e o que inspirou o CTN. Mas, se admite mutação das normas constitucionais, por que não se admite a mutação do CTN? E será que, havendo uma unidade de fato entre as várias empresas, não há um interesse comum, em última análise? Mas o STJ, também ministro Gurgel de Faria, não reconheceu. Ele já reconheceu no passado, talvez aquele slide anterior seja isso, ou não sei se eu cito depois, ele já reconheceu que o 124.2 do CTN pode, sim, ser invocado para responsabilização do grupo econômico. Então, em tese, haveria uma norma no CTN, mas eles, nesse caso, têm... deixa eu ver se é esse o slide ou o seguinte... Eles têm entendido, era um caso TRF da 4ª Região, têm entendido que deve haver um incidente de desconsideração. Realmente, a hipótese se adequa aos 50, mas não se adequaria também ao CTN. E aí eu cito aqui, eu tenho um dispositivo e alguma coisa que eu não sei o que é, e não, estou voltando. E também a existência de casos em que o STJ disse, né, é o slide seguinte, que cabe, sim, a responsabilização com base nesse dispositivo. Mas o ministro Gurgel de Faria, ele é interessante, porque ele deixa claro que esse dispositivo não serviria a essa pretensão de redirecionamento e que seria, portanto, uma hipótese de responsabilização com base no 50, requerendo a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Eu ainda tenho tempo, não, para falar da questão dos honorários? 2 minutos? Ela é rápida. Primeiro, algo que não tem sido muito bem recebido, que é a jurisprudência da minha turma sobre a aplicabilidade do novo CPC. O Superior Tribunal de Justiça, os que militam conhecem a orientação e os honorários que a turma costuma fixar. Eu sigo os parâmetros financeiros lá do meu colegiado, não há sentido em fazer diferente, até porque, senão, eu tenho que divergir de quase todos os casos e tenho que apresentar um voto de divergência. Então, eu sou obediente. Eu não tenho essa herança genética da desobediência. Sou relativamente obediente. Acho que eu estou em um meio termo. Mas tenho tentado seguir, tentando levantar a discussão e, uma vez vencida na sessão ou na turma, seguir o que tem se entendido. O que nós temos entendido é que o novo CPC só se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência. O STJ nunca parou para examinar a questão em detalhe, mas já disse que se aplica o novo CPC quando a decisão é posterior ao novo CPC. Eu entendo que, quanto a honorários recursais, isso é muito claro, porque a interposição de recurso é um ato novo da parte, que seja novos honorários. Então, ainda que seja uma ação antiga, vai se aplicar o novo CPC. Mas, pessoalmente, eu entendo que haveria uma violação até mesmo no princípio da segurança jurídica, caso se desse aplicação imediata ao Código. Porque o que acontece, e todos sabem, até considerando os inúmeros parcelamentos tributários, é um cálculo dos riscos relativos ao ajuizamento daquela ação. As partes calculam, e calculam o que vão fazer, qual vai ser a postura processual adotada. É razoável que uma mudança enorme em relação aos honorários seja aplicada quando as partes calcularam um risco diferente para aquela ação? Eu entendo, e, por outro lado, se isso se aplica ao contribuinte, já que a Fazenda não tem essa discricionariedade no ajuizamento de ações,
por isonomia, claro, e porque as normas são aplicáveis igualmente entre as partes, também deve ser aplicado à fazenda o mesmo raciocínio. Ela não pode se sujeitar a uma condenação com base no novo CPC, que alterou, né, no 85, completamente os parâmetros. Duas outras coisas, e aqui eu cito o Dr. Mauro Lopes, que está atualizando um livro que ele tem sobre execução fiscal, que é um juiz que já me substituiu e que, infelizmente, eu já até mandei para ele, da última vez em que eu pedi para ele me substituir, eu mandei uma foto daquele gato do Shrek, com cara de pedinte, mas não sensibilizei. Ele é excelente, ele é rápido, ele vê os processos com vagar, mas, enfim, e ele diz que isso deve justificar uma revisão de uma orientação atual que admite a condenação em honorários, tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, limitados a 20%, né, que é o valor, quando é o caso de constar o encargo legal da CDA, não é o caso das ações ajuizadas originariamente pelo INSS. Então, ele entende que esse dispositivo, e eu acho razoável, ele não admite duas condenações autônomas, mas unicamente uma majoração dos honorários da execução, arbitrados na execução, nos embargos, e penso eu que é razoável. O último ponto, e eu vou ser muito rápida, é dos casos, e eu acho que isso tem que ser pensado, eu ainda não me deparei com um processo desse tipo, mas penso nisso com frequência, nos casos em que há extinção da execução fiscal por falta de uma condição momentânea de exigibilidade do crédito. Então, a execução fiscal ajuizada, e isso é comum, eu não sei se por uma desorganização de sistema e compreensível, é comum que, na vigência de uma liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ou ainda em casos que haja depósito, ou em que ainda haja discussão administrativa, a Fazenda ajuiza a execução fiscal. Nesses casos, nós extinguimos, claro, a execução, mas isso não vai impedir um ajuizamento de uma outra execução no futuro, quando o crédito for exigível. Se pode dizer que a extinção da primeira execução fiscal, que não vai impedir uma segunda, gera um proveito econômico para o contribuinte equivalente ao crédito que está sendo cobrado? Esse proveito econômico ele não é imutável, né? E na verdade, simplesmente se protrai eventualmente. Mas, se ele obtém êxito no processo administrativo, aquele proveito econômico da extinção da execução fiscal, ele pode ser considerado o valor da execução. Então, o que deve fazer o judiciário nesses casos? Extingue a execução fiscal sem julgamento de mérito e condena a União Federal ao pagamento, ou o município, ou ente público, ao pagamento daqueles honorários estabelecidos no artigo 85, parágrafo 3º, ou não? Ou entende que não há proveito econômico ainda, ou não é mensurável o proveito econômico. Se a opção for por condenar, se pode dizer que o contribuinte tem dois proveitos econômicos quando a segunda execução fiscal também é extinta? Eu entendo pessoalmente que não, mas é uma matéria que ainda está aberta e que vai surgir. É absolutamente comum esse tipo de processo no Poder Judiciário. Eu queria agradecer. Estou sempre aberta, os advogados aqui presentes, e também não sei se tem algum procurador da Fazenda, sabem que eu adoro discutir as questões dos casos concretos e fico aberta também para discutir qualquer outra matéria, em tese sempre, que seja relacionada a essa questão. E tudo que se pode trazer de novo, eu tenho pedido, em matéria de atribuição de responsabilidade, que se traga, porque é uma questão pouco desenvolvida na doutrina, então eu fico à disposição no TRF. Aqui era uma matéria que eu não vou poder tratar, que é, por exemplo, eu não vou nem dar o exemplo, né? Fica para uma próxima oportunidade. Pode. Não, muito rapidamente, na hora do almoço, muito rapidamente, perto do almoço, o STJ andou suspendendo, e aqui eu tenho tratado especificamente do STJ, andou suspendendo umas matérias que eu não compreendo, porque resolveram suspender. Mas, por exemplo, o caso de responsabilidade tributária do sócio. Quem deve responder? Se o sócio que estava na época do fato gerador, quando há dissolução irregular, ou da época da dissolução. E o que se faz com essa determinação de suspensão? Suspende-se a execução inteira, ainda que haja, por exemplo, sócios que estavam nos dois momentos na empresa, ou
não se suspende, se prossegue parcialmente a execução, e como é que se faz isso? Tempo esgotado de novo. Aqui também há duas outras questões que estão em discussão no STJ ainda, mas agora eu vou finalizar de verdade. É verdade mesmo, como vocês veem pelo slide seguinte. Queria agradecer e me colocar à disposição de todos.